Antes de começar o vídeo, eu queria dizer o nome do criador do livro, que é o Matheus Justinski, que tem um canal no YouTube, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E também vou falar da qualidade desse livro. E eu já vou logo adiantando que ele é muito bom. Ele é bem fácil de ler e tem um estilo de história em quadrinho. Olá, tudo bem com vocês? É que eu quis trazendo mais vídeos aqui no canal. E hoje eu vou fazer um resumo do livro Era Uma Vez um Mistério do Tempo. Esse ano vai lançar o segundo livro e na verdade vai ser em março, mas é desse ano mesmo. Então chega de enrolação e bora pro resumo. E a família do Eloy é formada pela Athena Peterson, Maya Peterson, Ananda Peterson, não é Amanda, é Ananda, e Eros Peterson. Ele é policial e foi promovido lá para a cidade da avó deles. Já que ele foi promovido para policial na cidade da avó do Eloy, eles tiveram que fazer a mudança e foram para a cidade. E o nome da cidade, como está escrito na placa aqui, é Futuro Sombrio. Ele não tem muito a ver com a história, mas ele é meio reflexivo quando você repara assim. E quando eles chegam, eles veem a casa toda destruída e com três pratos e três colheres na pia. Guarda essa informação que vai ser bem importante lá pro final da história. Então eles percebem a mãe deles, a mãe do Eloy grita. E aí quando eles vão ver, a avó do Eloy tava desse jeito aqui, ó. Pendurada numa árvore do lado de fora. É pesado logo no início, né? E a história vai continuar assim até o final. A história também apresenta outros personagens, como o Miqueias, o melhor amigo do Eloy, que foi inspirado no Ned, do Homem-Aranha, e também a Catarina, que é como se fosse a Gwen Stacy lá do Homem-Aranha. Então, depois disso, o Miqueias mostra a Catarina pro Eloy, e aí ele tenta relaxar, mas aí ele fica mais bravo ainda com o Miqueias, porque ele meio que arranjou um encontro pro Eloy. Depois disso, a Catarina acalma ele um pouco e o Eloy volta para casa. E quando ele volta para casa, ele percebe que tem uma TV no porão do seu avô. E lá ele encontra algumas fitas cassete, não igual essa aqui, porque nem fita cassete isso é, mas é parecido. Que aí tinha em TVs antigas e era para como se fosse um DVD para colocar na TV. É bem antigo mesmo, né? E aí, quando o Eloy coloca essa fita cassete na TV, a TV dá uma estática. O Eloy pensa que é só por causa da fiação, só que aí ele acaba parando dentro da TV. E quando ele vai perceber, ele estava no set de gravações do filme Halloween, um dos filmes favoritos de terror dele. Então ele percebe que a TV não é só um portal para os filmes dele. É como se fosse uma máquina do tempo e que era com precisão ao local que era marcado. E essa página do livro aqui mostra exatamente o que eu acabei de falar. Ó. Ele para dentro da TV, no filme Halloween, que a gente tá mostrando ali, e aí ele acaba entrando no filme. Aqui, ó, ele mesmo percebe que parou no Halloween, respirava e sentia Halloween ali. E aqui, ó, ele percebe que tá no set de gravação. Depois disso, ele percebe na internet que apareceu no fundo do filme, lá no fundo lá da cena, e vai correndo contar pro Miqueias, o melhor amigo dele. Ele mostra pro Miqueias, o Miqueias não acredita e acha que é só montagem, e logo depois o Eloy já mostra pra ele a TV, nada acontece, só que aí depois o Miqueias e o Eloy conseguiram teleportar para alguns filmes. E o primeiro deles, em conjunto, foi o Clube dos Cinco. E aí eles afetaram e colocaram um meio-irmão, que era como se fosse um bebê, e, e mudaram o figurino do filme. Aí as pessoas do futuro barra presente perceberam que era tipo um efeito Mandela. Efeito Mandela é quando você pensa que algo existe, você e mais algumas pessoas, só que aí quando você vai reparar, essa coisa nunca existiu. Você pode até conferir,
e várias pessoas vão dizer a mesma coisa que você, só que essa coisa nunca existiu. Depois disso, a polícia bate na porta da casa do Eloy, enquanto a Catarina tá lá também. E aí a polícia diz que, na verdade, a Ananda era a pessoa que matou a avó do Eloy. Ela era a principal suspeita. E depois disso, ela ainda fugiu com o carro do pai dele. E uma coisa muito importante que eu tinha esquecido de falar é o cara do chapéu coco. Que ele aparece antes da cena da Ananda. E ele tá no meio das aventuras do Mickey e do Eloy, enquanto eles estão mudando os filmes. Ele aparece como um cara misterioso e de chapéu coco. Aqui, ó. Ele diz que é pra parar de ficar alterando o futuro e o passado ao mesmo tempo. Depois disso, a Catarina aparece na casa do Eloy e fala pra ele colocar algum filme pra eles assistirem. Só que na verdade ela realmente não queria ver nenhum filme. E sim, ela queria usar a TV barra máquina do tempo para conseguir voltar pro passado, porque ela já estava com uma arma na mão e sabia que a TV era uma máquina do tempo. Então ela ameaça o Eloy, ele liga a TV e eles voltam no tempo. Depois que eles voltam no tempo, o Eloy vai parar no passado e acha o avô dele vivo e cumprimentando ele. Lá no passado ele também vê a sua avó com vida. O Eloy também encontra a sua mãe, o seu tio e a sua tia. O seu irmão sombrio aqui que é bem misterioso e que a mãe nunca falou sobre ele. Ele vai ser bem importante lá pro fim da história. Depois disso, acontecem algumas coisas na trama. Lá na parte do meio, entre aqui a cena dos pais do Eloy. Mas aí o vô do Eloy, a avó e a Catarina, eles contam que era para acontecer uma história. Que o Eloy tá impedindo que isso aconteça de novo. Então, e depois de uma perseguição entre o avô e a avó do Eloy, com a Catarina no meio, a Nanda e o Eloy descobrem que, na verdade, o avô dele é o próprio Eloy. Eles ficam meio confusos, mas aí o livro explica logo depois, ó. Olha, tecnicamente o avô do Eloy é filho da mãe dele, obviamente, filho da Atenas, que voltou no tempo e ficou lá no passado e virou o próprio pai da mãe dele. É meio confuso, mas é praticamente isso. Eles voltam pro presente e a polícia começa a suspeitar da Nanda. Eles tentam prender ela e até que eles conseguem, mais ou menos. Só que o Eloy ele explica que na verdade não foi ela e consegue liberar ela. E quando eles vão ver, os pais deles também estão mortos dentro da casa. Porque algum assassino misterioso, em que a polícia está suspeitando de ser a Nanda, matou eles. E depois de muita referência e bastante história, e algumas brigas também, né? Eloy e o Miquel decidem voltar para a casa dos avós dele, que na verdade é ele mesmo, para descobrir o que aconteceu lá. Eles voltam alguns dias atrás, antes deles se mudarem, e eles vão investigar ali. A avó dela reconhece ele e ela disse que na verdade ela é a Catarina, só que crescida e casada com Eloy. E no meio disso tudo, o Eloy e o Miquel descobrem que eram eles que tinham pegado aqueles 3 pratos e comeram o pudim que estava na geladeira. Exatamente os 3 pratos mencionados lá no início. Depois de tudo isso, o Eloy ele encontra um homem de chapéu coco e suspeita ser aquele cara que estava com ele nos filmes. Porém, era só um homem usando um chapéu normal que estava entregando uma caixa que dizia que era para ele mesmo, para o Eloy. Ele abre a caixa e encontra uma fita escrita Ato Final. Quando eles colocam a fita na TV, eles pensam ser apenas um filme amador, uma cópia barata assim. Só que aí começa realmente um filme assim, ó. O mundo acaba em 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. E ali tem um coelhão, que na verdade seria o vilão desse livro aqui. Um vilão misterioso que até agora nenhum dos dois sabe quem é. E o coelhão também faz várias referências a alguns filmes, como o letreiro de Hollywood, escrito protagonista, os Lumpa Lumpas, misturado com Coraline, como você pode ver, eles são com os botões no lugar dos olhos. Ele também faz uma referência ao Witch, que dança daquele jeito lá.
Ele mostra aqui, ó, um dos Lumpa-Lumpas gordos, que também é uma referência ao próprio filme do Willy Wonka. E aí, acaba a fita, o Mickey está dançando ali no fundo. E aí eles ficam suspeitando de quem é esse coelhão. E logo depois deles assistirem a fita, eles são apagados e vão amarrados numa cadeira. E as pessoas amarradas são o Eloy, Catarina e o Miqueias. Eles escutam os barulhos de motosserra e o Miqueias tenta se soltar e vai lá ver. O Miqueias começa a gritar lá dentro da van, os barulhos de motosserra começaram de novo, e aí o Miqueias volta todo ensanguentado e dizendo pro Eloy correr. Só que na verdade era só enganação, porque o Miqueias revela que ele era o tio do Eloy e o irmão perdido da Atenas, o irmão misterioso. Ele conta que eles colocavam a culpa de todos os crimes, entre aspas, deles no Miqueias. Na verdade, as bagunças. Eles deixavam o Miqueias trancado junto da máquina do tempo lá no porão. E o Miqueias pensa de uma forma bem simples aqui, ó. Ele pensa que se o Miqueias matar ele mesmo ou matar a Catarina, eles, eles não vão conseguir fazer o filho como o próprio Miqueias disse, e ele nunca vai nascer, deixando assim ele morto bem na hora praticamente. Só que aí o Miqueias explica, na verdade, que é um paradoxo da avó, né? Que é a minha cena favorita do livro. Ele explica que quando uma pessoa viaja para o passado e elimina o próprio avô, essa pessoa ainda volta para o presente e vivo. É como se o avô dele nunca tivesse existido, mas mesmo assim ele está vivo, porque ele criou uma nova linha do tempo a partir da viagem dele. Depois disso, ela e a Catarina criam uma distração e a Nanda entra na van do Miqueias e atropela ele. A polícia chega e provavelmente prendeu o Miqueias por causa dos crimes que ele cometeu. E é isso, esse foi o review de hoje. Mas antes de acabar, eu queria falar algumas referências que eu achei. Eu achei umas 50 referências, mas eu não vou falar tudo agora, porque tem tanto que até eu ia cansar de ler. O livro faz bastante referência de Volta para o Futuro e a própria placa do carro deles é uma referência, porque é uma referência a 1.21 gigawatts, que é a velocidade, quer dizer, a energia que o DeLorean precisava para voltar no tempo.